Bom, então boa noite a todos. Que bom a gente poder estar junto hoje, mais uma vez. Hoje a aula da gente é sobre o módulo 3, tema 4. Quem vai estar falando com a gente é o Manuel. Vamos ter a oportunidade todos de aprendermos um pouquinho mais. Eu queria lembrar a todos que eu tinha colocado no Classroom algumas coisas para a gente dar uma estudada para hoje à noite, lembrando aí desse processo obsessivo que está muito ligado à parte de depressão, à parte de suicídio, que a gente sabe que é um problema crônico hoje. E também falar mais uma vez sobre o capítulo nos domínios da mediunidade, que ajuda bem a gente a entender esse processo obsessivo. Então, com isso, eu vou deixar aí o Manuel dar a aula linda dele hoje. Obrigada. Em primeiro lugar, meu boa noite a todos, todas vocês, todos que estão presentes, e que o nosso mestre, ele sim, um verdadeiro mestre, possa estar nos inspirando sempre nos nossos estudos e na nossa exposição da doutrina. A mediunidade tem uma série de questões que a envolvem, não é? E um dos problemas mais sérios é a obsessão. Kardec fala isso perfeitamente no Livro dos Médiuns, né? Quando a gente fala de processo obsessivo, eu lembro que praticamente tudo no universo decorre de processos. Eles não são... Nada é isolado, né? Você tem um processo reencarnatório, você tem um processo evolutivo, processo mediúnico, tudo é processo. Processo quer dizer um conjunto de atos, de situações, de comportamentos, no caso aqui, que levam, né, à formação de digamos, de uma questão séria que o médium enfrenta naturalmente, né, e para a qual ele tem que estar preparado. E, principalmente, como diz o Emmanuel no livro O Consolador, o maior antídoto que o médium pode ter contra a obsessão é a sua evangelização. A evangelização é fundamental para que o médium possa estar sempre em equilíbrio, no controle da situação, do processo, da manifestação, na comunicação, enfim. A evangelização do médium é essencial. Por isso que a federação, de uns tempos, porque quando eu entrei na federação, na área do ensino, comecei a trabalhar, podia-se fazer educação mediúnica e aprendiz do evangelho junto. Ou até podia-se fazer primeiro o mediúnico, depois o aprendizes. Aí mudou a orientação. Não. Todos têm que fazer primeiro o aprendizes, por causa dessa necessidade da evangelização, aí depois vão fazer o curso de educação mediúnica. Isso porque a orientação da espiritualidade, da equipe espiritual, que cuida de todos os trabalhos na federação, as escolas, né, orienta nesse sentido. Então,
o processo obsessivo é algo que precisa realmente ser estudado, a gente precisa ter em mente o que é que envolve o processo obsessivo. E, claro que aqui ele está falando para médiums, mas isso envolve a humanidade como um todo, o ser humano, né? O processo obsessivo. Todos estamos sujeitos a ele, mas principalmente o médium, que tem uma grande responsabilidade na sua atividade, né? Precisa estar atento a alguns sinais que Kardec nos coloca, nos mostra. Né? Então, o processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos, ou seja, processo, né? Uma sucessão de eventos, um conjunto de eventos, de atos, de sinais, né? Que culminam com o domínio do obsidiado pelo obsessor a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. Culminam com o domínio, ou seja, começa de uma forma mais simples, mais sutil, e vai, se o médium não dá conta daquilo, do que está acontecendo com ele, se ele não busca ajuda, ou, enfim, prestar mais atenção, estar mais vigilante, né? O processo vai se adensando e chega no ponto do domínio no final, né? Na fase da subjugação. Então, no início, o espírito, o obsessor, começa pela identificação das deficiências da vítima. Quem não as tem? Deficiências aqui no sentido de imperfeições mesmo, de certos comportamentos, certos hábitos, vícios, né? São as deficiências que a gente pode apresentar. Excessos, a gente pode cometer numa área ou noutra. Então, como nós atraímos naturalmente os espíritos, que são os nossos semelhantes, e com isso permitimos, né, que eles participem da nossa vida, de um modo geral, né, eles ficam observando, quando sejam espíritos inferiores, onde é que eles podem, digamos, atuar mais diretamente, em que área, né, em que situações que nós abrimos a guarda para a atuação deles. Aí, em seguida, vem o envolvimento, então, nos fluidos perispirituais. A obsessão é isso, não é? A gente já sabe, não é que o espírito entra no corpo do médium, né? Mas ele envolve energeticamente, perispiritualmente, o perispírito do médium, né? E aí é que ele começa, então, a se senhorear, né, da situação, do processo. O obsessor envia seus pensamentos de forma repetitiva, hipnótica. Eles têm uma técnica, claro. Muitas vezes são espíritos inteligentes, né, que, quando querem, de alguma forma, nos fazer mal, ou se vingar de nós, ou nos infelicitar, até por inveja, muitas vezes, eles atuam na nossa mente, né? Então, de mente para mente, pensamentos, em que a mente da vítima assimila e reflete por sua invigilância. Invigilância e às vezes até
como diz Kardec no Livro dos Espíritos, porque o obsidiado, ele se compraz naquela situação, né? Sente prazer naquilo. Então, ele está sendo sugestionado, às vezes não percebe, está sugestionado porque a influenciação é sutil, né? Não dá sinais físicos, e ele, então, vai obedecer aquilo que é a vontade do espírito que ele faça. O André Luiz, num dos seus livros, logo no início, não sei qual deles, se os Mensageiros ou Missionários da Luz, ele fala que mediunidade é atração e sintonia. Então, aí surge a sintonia obsessiva, né? E aí, o texto, né, e Kardec também, no próprio Livro dos Espíritos, e depois no Livro dos Médiuns, né, ele vai falar na atuação nessa sintonia, né, com espíritos bons ou maus, e aí também entra no campo, às vezes, né, no campo da possessão, né? Mas aqui nós estamos tratando só da obsessão. Possessão pode ser para o bem, pode ser para o mal, como está bem definido no livro A Gênese, no capítulo 14, né? No final do capítulo 14. Então, quando um espírito bom ou mal quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, foi o que falamos há pouco, né? E esse envolvimento é como se fosse um manto, é como se ele cobrisse o perispírito do médium com um manto. Na verdade, esse manto é o próprio perispírito do espírito, né? Os fluidos de ambos se interpenetram, né? É um envolvimento fluídico. Os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, quais os médiuns, né? Exatamente. O André Luiz, no capítulo 15 do Evolução em Dois Mundos, citados aqui, né, ele vai falar da vampirização, inclusive, onde o espírito, não é, vai absorver as energias do médium em alguns campos de atuação, né, nossa, seja nos vícios, seja no sexo, na alimentação. Então, pode-se dar esse processo de vampirização, normalmente quando nós, digamos, cometemos excessos ou nos valemos de substâncias entorpecentes que os espíritos, muitas vezes, como eles, quando encarnados, também usufruíam, né, dessas substâncias, encharcando o seu corpo espiritual. No mundo espiritual, eles vão sentir essa necessidade, né? Pelo menos num primeiro momento, e aí é que eles vão se sentir atraídos para aqueles que têm as mesmas práticas, né? E, então, pode agir dessa forma, quanto à linguagem, ao que você escreve, desenha, ou seja, as mensagens que o médium possa receber, né? E, enfim, com isso, eles vão, digamos, dominando a vontade do médium, que você não percebe o que está se passando. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja
não impelindo o indivíduo senão à prática de bons atos. Se é mal, força-o à prática de ações más. Os espíritos bons não impõem nada, por isso que a ação é suave. Eles procuram, muitas vezes, nos aconselhar, nos orientar, nos mostrar certas coisas, mas nem Jesus tampouco impôs qualquer coisa a nós, né? Ele apenas nos orientou, ele nos advertiu, muitas vezes, que é o que os espíritos fazem também. O nosso anjo da guarda, por exemplo, né? Como dizia Sócrates, né? O dêmon que falava dentro de mim, quando eu era criança, nunca dizia o que eu devia fazer, mas me advertia quanto àquilo que eu não devia fazer, né? Quanto digamos, aos caminhos errôneos que eu pudesse estar pensando em seguir, né? Então, é isso, eles advertem, né, quando você não está, digamos, seguindo no caminho do bem, naquilo que vai te fazer bem, naquilo que vai te fazer melhor, né? Agora, se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, né? O juízo crítico, a gente perde essa função, a gente abre mão dela, né? Porque os espíritos nos, digamos, nos envolvem, né, numa certa ilusão e que a gente acha que não está acontecendo nada, mesmo quando somos chamados à atenção ou quando alguém faz qualquer comentário, como no caso da fascinação, né? Geralmente acontece isso, e aí nós estamos já perdendo esse juízo crítico, não estamos invigilantes e abrimos a guarda, então, para essas influências. Que o espírito, então, abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. Uma comparação, né, se faz aqui. Então, é isso que eles conseguem fazer. Eles têm uma técnica, né, para fazer isso. Faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar, impele-o contra a sua vontade a atos extravagantes e ridículos. Em suma, magnetiza-o, meio que anestesia, né, a consciência do obsidiado, né? Lança-o num estado de catalepsia moral. Catalepsia é um estado de paralisação, né? Paralisação, no caso moral, ou seja, no campo do pensamento, no campo do sentimento mesmo, né? Fazendo dele um instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação, ou seja, os diferentes graus da obsessão, né? Do processo obsessivo. Então, coloca-se aqui um quadro, né, de consequências dessa sintonia mental entre o obsessor e o obsidiado, quer dizer, uma síntese, né, do que acontece, então, nesse processo. Primeiro, a conjugação de fluidos perispirituais, não é? Com os fluidos do espírito, não é? Interagindo com os fluidos do próprio médium. Depois, a simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. Se encaixam, né, os pensamentos, emoções e sentimentos do obsessor com o do obsidiado. Essa simbiose, essa junção, essa união. E, finalmente, o domínio mental do obsessor, que mina a lucidez do obsidiado, induzindo a ações danosas. Então, é nesse ponto, né, que o nosso estudo nos leva a consultar, né, o Livro dos Espíritos,
exatamente nesse capítulo 9 do livro 2º, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aqui ele vai falar da possessão. É interessante, porque aqui, nesse primeiro momento, né, Kardec, os espíritos, eles não, vamos dizer, eles não entram na questão da possessão, eles até meio que negam, né, a possibilidade da possessão. Mas depois, no livro A Gênese, no capítulo 14, aí ele admite a possessão. Então, na questão 473 do Livro dos Espíritos, está dito isso. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Invólucro, entenda-se o corpo, né? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Aí a resposta, então, é esta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa, ou seja, assim, naturalmente, sem pedir licença, sem nada, né? Ele se assimila a um espírito encarnado, que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. Quando muitas vezes o obsessor até chega a, digamos, influenciar, não é, o obsidiado para que ele cometa crimes, né? Tem crimes, os serial killers, por exemplo, muitas vezes estão dentro de um processo obsessivo mesmo, né? E há casos em que, quando o indivíduo sobrevive, ele mesmo, né, aquele causador do crime, quando ele vai ser investigado, vai ter que dar um depoimento, né, na polícia, ele diz, não, eu ouvi a vozes, falaram para eu fazer aquilo, eu fiz, né? Então, é isso que acontece, né? É a ação conjunta, porque, na verdade, era isso que o espírito queria fazer, mas ele não tinha o corpo e ele não podia empunhar armas, né, físicas, então ele se valeu do médium. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado. É isso. Então, a questão da possessão, né? Porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado. Como se, na possessão, o espírito, eu, espírito que estou neste corpo, saísse em definitivo e o outro ocupasse o meu corpo, e daí para frente seria ele quem agiria, né, de posse do meu corpo. Isso não acontece, isso não pode acontecer, porque quem comanda o corpo, comanda até a morte, até que se dê o termo da vida. O que pode acontecer é ele permitir o uso do seu corpo, ficando ao lado, continuando ligado ao corpo. É o que acontece na possessão. Então, o Kardec diz assim, mas se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, ao ponto de ser a sua vontade, de alguma forma, paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos, disseram os espíritos, né? Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo, ou seja, é o próprio encarnado que dá a permissão para que o obsessor use o seu corpo, né? Por fraqueza, ou por desejo, ou por prazer, né? Como ele vai dizer mais adiante na questão 476. Há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. É isso que acontece, né?
na obsessão. Por isso que, às vezes, é difícil tratar e até curar um processo obsessivo. Eu participei de alguns trabalhos em Londres e vi algumas vezes o espírito dizer, bom, a pessoa me trouxe aqui, eu estou aqui, eu vim, né, estou aqui falando com você, né, estava falando lá com o dialogador, né? Agora, o problema é assim, eu deixo ela aí, só que ela sai daqui, vai lá para fora, quando ela vai embora, sai na rua e me chama de volta. Então, é isso que é o comprazer-se numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Então, a responsabilidade, em última análise, é sempre do médium. Se ele cometer qualquer ato contrário às leis, ou, enfim, aos procedimentos, né, às regras do trabalho e tal, a responsabilidade é dele, não é do espírito, porque o espírito só agiu porque teve a permissão do médium, ou pelo menos a omissão em impedir o espírito de agir junto dele, né? Através dele. Então, o perseguidor somente encontrará ambiente para obsidiar se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis. Isto é, fornecer-lhe brecha psíquica favorável. Nós aqui abrimos a guarda, abrimos a porta, criamos a brecha, né? Damos a brecha para que o espírito penetre. E não é, mais das vezes, nem é consciente, né? Nem é voluntário. É de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos hábitos, nossos vícios, nossas ações. Então, aí que acontece o quê? As irritações, mágoas, ciúmes, inveja, revide a uma agressão, ofensa e consumo da substância química entorpecente, dentre outros. É isso que faz, né? A obsessão leva a esses estados de alma. Então, por isso que a doutrina espírita, além da evangelização, né, recomenda sempre, desde o início, a reforma íntima. Uma coisa, inclusive, está ligada à outra, evidentemente, né? A reforma íntima seria, no caso, de mudança de hábitos, mudança de conceitos até de vida, muitas vezes, para assumir aquela responsabilidade com a qual o médium se comprometeu antes de encarnar. Então, precisamos estar conscientes. Eu já vi gente dizer, falou para mim, inclusive, médium que disse, não, eu não quero trabalhar na mediunidade porque eu tenho medo dos espíritos, né? Não gosto desse trabalho, mas é médium, tem que trabalhar. Tem medo? Vai estudar, vai para a escola, né? Vai se educar, aí perde o medo. Um amigo do meu irmão, há muitos anos atrás, amigo de faculdade, colega de faculdade, uma vez comentou com ele e disse assim, eu não quero saber de espiritismo, não vou em centro espírita, porque se eu começo nesse negócio, depois os espíritos não me largam mais. Quer dizer, como se os espíritos nunca estivessem com ele, né? Não largam. Você é que atrai os espíritos onde quer que você esteja. Não precisa ir no centro espírita para os espíritos não te largarem, né? Então, é isso, são esses conceitos que as pessoas ainda têm, né? Que faz com que, muitas vezes, elas deem brecha para as influências mais insidiosas, né?
O obsessor ardiloso, aproveitando-se da oportunidade, lança comandos mentais em forma de imagens, sensações e de lembranças de atos ocorridos no passado. E muitas vezes a obsessão se dá por vingança, né? Ou porque aquele espírito já participou conosco de atividades no passado, ou certos hábitos, certos comportamentos, né, que estão se repetindo no presente. Então, ele, já conhecendo, né, nosso histórico de vida, porque participou dele anteriormente, né, ele vai usar esse conhecimento que ele tem, essas memórias, essas lembranças, para se aproximar mais do médium. Se acolhidas, o sentimento de ódio, a culpa, a melancolia, a irritabilidade, o medo, etc., ficarão aguçados. Né? Que é isso. Então, vai depender o quê? Nós estamos numa outra existência, né? E nessa existência, nós começamos quase como uma folha em branco, como dizem alguns filósofos. Né? Não tem nada de folha em branco. Porque, como disse o próprio Platão, aprender é recordar. Então, nós estamos recordando. Quando eu estou aprendendo aqui na doutrina, estou lendo o Livro dos Espíritos, muitas coisas, para mim, soaram naturais, outras foram revelações extraordinárias, claro, muitas, né? Mas algumas me pareceram muito naturais, muito lógicas, então não tive nenhuma dificuldade. Muito provavelmente porque já trazia esse conhecimento. Né? Então, nós precisamos mesmo, né, estudar bem essas questões para nos prepararmos melhor para a tarefa mediúnica, principalmente. No capítulo 15 do Evolução em Dois Mundos, que é o capítulo do vampirismo espiritual, né? O André Luiz vai falar das tais de infecções fluídicas. Né? A gente sabe que um processo obsessivo, se ele é de longo curso, se ele vai se estendendo no tempo, não está sendo tratado, não está sendo cuidado, ele vai gerar, inclusive, lesões físicas, até no cérebro, né? Porque como o processo se dá de mente a mente, a transmissão dos pensamentos, então é o cérebro o primeiro a ser afetado, né? Como no caso do filho do Dr. Bezerra de Menezes, relatado no livro Loucura sob um Novo Prisma. Né? Então, diz o nosso estudo aqui, alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Sinais do colapso das energias. Já começa por aí, ele já começa a se sentir fraco, está sendo sugado nas suas energias. Né? Perceptível pelos pensamentos desconexos. Aí, as próprias sinapses, né? As conexões cerebrais, né? Já começam também a se deteriorar. Então, os pensamentos ficam desconexos. A perda do senso crítico, como falamos há pouco. Né? Tomada de decisões inadequadas. Aí a gente começa a trocar os pés pelas mãos, né? Vamos dizer assim. E, finalmente, uma instabilidade emocional, que gera irritabilidade, ora calmaria, ora depressão, ora euforia. Então, são aquelas situações da bipolaridade, né? É um up and down, né? Uma hora está para cima, outra hora está para baixo. Delírios, alucinações e somatizações orgânicas, ou seja, doenças diversas, na medida em que o processo vai se prolongando no tempo, né?
e vai se adensando, vai ficando mais sério, né? E aí aparecem as doenças. Somatização é isso. A palavra soma vem do grego, né? Que significa corpo. E por isso que também se usa na medicina a expressão problemas psicossomáticos, né? Ou seja, gerados na mente e somatizados, ou seja, refletidos no nosso organismo, né? De um modo geral. As infecções fluídicas, fruto das intoxicações perispirituais, são a base para a somatização da obsessão. E começa a aparecer não só problemas internos, como externos também, né? Alguns, a gente começa a ter uns tiques, uns tipos criam-se uns hábitos, né? Que vão mostrando que alguma coisa não está bem, né, com você. São coisas como tiques nervosos, né? Essas questões que aparecem no rosto, alguns tremores. O perispírito, ao assimilar as energias deletérias, fluídicas e mentais do obsessor ou de outras entidades vinculadas ao processo, repassa as vibrações negativas ao corpo físico, que na forma de somatizações revela-se enfermo. É aquilo que eu disse, vai criando, então, vínculos, né, no corpo físico. O Emmanuel, no livro Leis de Amor, edições FESP, ele diz mesmo que a gente traz do passado certos vínculos no corpo espiritual, né, que nós trouxemos para corrigir aqui, para consertar, né? Vinco é como roupa, né? A roupa tem um vinco, você vai passar a ferro. No corpo espiritual tem que passar a ferro também, ou seja, esforço, né? É muito sério o problema, né? Então, o tratamento tem que ser rigoroso, né? Assim como as suas mudanças, a sua reforma interior, né? O médium ostensivo ou de efeitos patentes, ou seja, o médium dinâmico, né? Que o professor Herculano Pires que usa essa expressão, né? Mediunidade dinâmica. É a mediunidade de trabalho, né? Já está aflorada e, digamos, externada para fins do trabalho mediúnico mesmo, né? Quando no exercício de sua faculdade encontra na obsessão um dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual e à prática mediúnica. Então, se você tratar bem a questão, né, fazer o tratamento adequado, mas também se preparar adequadamente para a tarefa, evidentemente que você vai também solucionar o problema para poder estar bem para a prática mediúnica. Allan Kardec afirma que todo esforço deve ser envidado para evitar e debelar esse mal. Então, ele diz assim, a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Ou seja, é um processo natural, né? A obsessão é natural. Todos somos médiuns e, portanto, todos estamos sujeitos à obsessão. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, né? Você está ali sob o domínio de um outro espírito, constrangimento nesse sentido, né? E não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, o constrangimento, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado
é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Por isso que se o médium ele detecta um problema assim, antes dele ir para o trabalho, ele tem que ir para uma consulta, né, e fazer um tratamento, para quando estiver curado daquele processo, né, ele possa voltar ao trabalho, só depois da cura. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, né, na obsessão, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Né? Não precisa estar comprovado, né, que seja falso, que seja mentira, que seja uma mistificação. Se houver dúvida, rejeita, né? Ou como diz o próprio livro dos médiuns, é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira, né? Essa passagem, isso aqui está no livro dos médiuns, no capítulo 23. Me lembra também uma epístola de Paulo, onde ele diz assim, examinai tudo, retende o que é bom. É exatamente isso que está sendo colocado aqui, né? Que se retenha o que for bom. Se houver algo de bom na obsessão, sempre haverá. Sempre haverá algum aprendizado, né? E num processo desses, o aprendizado deve ser grande. E, portanto, isso deve ficar para nós, né, como uma lição de vida, para que nós, no futuro, uma vez superado o problema, possamos estar prontos para refutar qualquer assédio, qualquer aproximação de irmãos nossos, né, que venham tentar novamente estabelecer um domínio sobre a nossa vontade ou nos influenciar para que nós façamos aquilo que eles querem que a gente faça. Então, Kardec coloca no livro dos médiuns algumas características que são as características principais, né, nesse processo. Primeiro, a insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, né? Ele insiste em dar a comunicação. O médium, digamos, não quer, mas ele insiste, né? Pela escrita, pela audição, pela tipologia, né? Por ruídos, batidas, opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, se a gente se vir presa de uma situação dessas, né? Claro, temos que rejeitar e procurar cuidar, né? Desse processo que está se evidenciando diante de nós. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Né? Isso é muito comum no processo de fascinação. E o médium, muitas vezes, acha aquilo normal, né? Ele fez aquela história, né? Isso todo mundo faz, isso é coisa simples, não tem problema nenhum, não tem nada de coisa... Eu posso facilmente resolver isso, né? Só que aí a pessoa não resolve, até ali não resolveu e não aceita, né? Por orgulho, não aceita que ele está num processo de perturbação espiritual. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Por isso, Kardec também, lá no Livro dos Médiuns, no último capítulo, colocou lá a mensagem de vários espíritos, inclusive de Jesus, não é? Tem 2, ou espíritos que se assinaram Jesus, né?
para nosso estudo, para nossa observação, exatamente sobre essa questão, né, do teor das mensagens. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Problema da vaidade. Tomar muito cuidado. O vaidoso é uma presa fácil desses espíritos. Disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo. É isso, né? Um amigo no centro espírita, você vai conversar, vai fazer uma consulta e falam que você está num processo assim, né? E você, na hora, talvez você não critique ou não refute aquilo, mas depois você se afasta do centro espírita e não volta mais, né? Levar a mal a crítica das comunicações que recebe, também, né? Às vezes não tem nada a ver com o processo obsessivo, mas com, às vezes, o nosso próprio comportamento na casa espírita, ou aquilo que a gente vai falar numa palestra, numa aula, que de repente não cabe, né, naquela situação, ou até não é um conceito doutrinário, alguém vai fazer uma crítica e você leva a mal, né? Não podemos, temos que ter a humildade de aceitar a opinião dos outros e refletir sobre aquilo que o outro falou. No mínimo, refletir, né? E depois, se realmente entendermos a mensagem, né, aplicarmos aquilo a nós mesmos, fazermos as mudanças necessárias ou estudar mais, né? Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Qualquer forma de constrangimento físico. Essa questão de necessidade incessante e inoportuna de escrever, eu tenho aqui um trabalho na federação, aliás, já tinha no passado, antes de ir para Londres, durante um bom tempo eu fiz isso, análise de livros para a área de divulgação. E agora eu voltei, me convidaram para trabalhar na área doutrinária e meu trabalho principal é esse, analisar livros. E eu estou vendo, né, e comento lá com a direção da área, tem várias pessoas escrevendo, sabe? Escrevem qualquer coisa e tal, mandam para a federação publicar, né? E aí eu até já comentei, tem muitas pessoas que têm aquele conceito, né? Que pessoas comentam assim, para você ser realizado, você precisa plantar uma árvore, escrever um livro, ter filhos, são várias coisas, não me lembro de todas, porque eu acho isso uma coisa assim, relativa, né? E aí as pessoas estão escrevem qualquer coisa. Eu recebi um livro, inclusive, de uma médium, que eu não conheço pessoalmente, ela é de uma outra casa. Ela escreveu um livro e diz que, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, e era um livro para jovens. E aí ela coloca na capa do livro, ou na introdução, não me lembro bem, que o Dr. Bezerra escreveu, né? A linguagem é diferente daquela linguagem que ele costumava ter, né? Aquela linguagem que a gente conhece. Mas é porque agora ele estava escrevendo para jovem, a médium. Pôs no livro isso, né? Para nos convencer da credibilidade, né, do texto, ou pelo menos da assinatura, né, do espírito que ditou aquele texto. Eu não tive coragem de aprovar esse livro, mesmo tendo ali o nome do Dr. Bezerra de Menezes, porque não fazia o menor sentido, né, o teor do texto ser do Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, né?
Na dúvida, rejeitamos, né? Qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade, esforçando a agir ou falar sem querer. E, finalmente, ruídos e transtornos contínuos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo, né? Então, precisamos prestar atenção também nessas questões. Enfim, terminando aqui. Como vimos, o processo obsessivo é ocorrência complexa. Inicia-se sutilmente, o obsessor é dissimulado, né? Ele se disfarça, ele coloca uma máscara, digamos assim, né? Sua presença nem sempre é percebida, é sutil, e quando se dispõe a observar a futura vítima, passa a emitir pensamentos em direção do encarnado, envolvendo-o, ou seja, muitas vezes estimulando, né, a determinadas práticas ou pensamentos, né? E com isso ele começa já um processo de envolvimento. Se o encarnado recebe a mensagem do obsessor sem identificar-lhe a origem, acredita que emana de sua própria mente. É isso, né? Essa ilusão que o espírito consegue criar. É bem verdade que, como diz os espíritos, no próprio livro dos espíritos, geralmente o primeiro pensamento é o nosso mesmo, né? Mas não é isso que está tratando aqui, é de um pensamento falso, de um pensamento negativo, um pensamento ruim, né? Que, porém, foi, digamos, teve por base, claro, o produto mental do próprio médium, mas agora é o espírito já se mostrando presente, né, na vida ou no campo mental do médium. Por tudo isso, deve-se despender todo o esforço na prevenção da obsessão. É sempre melhor prevenir do que remediar, afirma a sabedoria popular. Pensar e fazer o bem, lutando contra os maus pensamentos, são, hoje e sempre, medidas de equilíbrio físico, psíquico e espiritual. É isso, né, que a lição nos traz para as nossas melhores reflexões. Se alguém quiser fazer algum comentário, ou alguma pergunta, estamos aqui às ordens. Obrigada, Manuel. Manuel, eu tenho uma dúvida quando eu estava lendo, dos parágrafos falava do espírito, primeiro ele localiza a pessoa, né? O encarnado. E a gente sabe que tem alguns momentos, pelo menos eu tive na minha família uns casos, que tem uns períodos, assim, um primo meu que era na adolescência, aí teve uma espécie de obsessão, eu já ouvi falar em momentos de casamento, em momentos críticos na vida, que de repente a obsessão começa. Qual é essa relação? Assim, eu fiquei curiosa de saber se ele busca, né, pelo encarnado por um tempo. Por que na obsessão, geralmente a gente vê em obsessão mais do jovem adulto e não em casos mais infantis? Não sei, ou eu estou enganada, assim. Como esse processo de encontrar o encarnado acontece? Veja bem, primeiro tem o processo natural, né? Você atrair o obsessor através do seu próprio modo de pensar, de agir, os seus hábitos, os seus vícios. Isso não é propriamente, eu penso, não é nesse sentido que a doutrina fala. Porque isso é uma atração natural, né? Não precisa localizar. Você atrai naturalmente, porque, na verdade, os espíritos, eles vivem à nossa volta, né? Nós os atraímos pelo simples fato de sermos espíritos encarnados, né? Sermos semelhantes. O que eu acho que é essa questão de localizar é quando se trata por exemplo, de um inimigo do passado. Você encarnou,
o corpo fica sendo assim, vamos dizer, uma espécie de esconderijo, né? Ele não te acha num primeiro momento. Então, ele vai te localizar ao longo do tempo em alguma situação que eventualmente esteja relacionado com aquela situação do passado em que se deu a inimizade, o mal-querer, a mágoa, a ofensa, né? Ou a agressão, que muitas vezes leva até à morte, né? O outro. Então, gerando esse ódio. Aí, você está numa outra faixa, digamos, energética, né? Vibratória, ele não vai te achar no primeiro momento, mas pode existir um momento em que naturalmente ele vai te encontrar, porque é necessário, né, para que você repare o mal que você fez naquele passado. É como aquela história que o Divaldo costuma contar, né, daquele obsessor que ele também com o qual ele conviveu durante muito tempo, que ele chama de Máscara, né? O Máscara. E aí, quando ele adota a mãe do Máscara, a mãe do espírito obsessor, que acabava de reencarnar, né? Era uma criança com um problema e tal, que foi deixada lá na casa do caminho para ser cuidada, né? Ele adota e descobre que ela é a mãe do Máscara. Aí o espírito cai em si, né? E perdoa o Divaldo pelo bem que ele estaria fazendo para a mãe dele naquele momento de cuidar dela, né? De adotá-la, cuidar e tal, enfim. Então, é isso que acontece, é esse encontro dessa forma, né? Porque tem alguma ligação do passado. Não é pelos seus hábitos ou comportamentos do presente propriamente. No caso da família, né, pode ser realmente um espírito ligado ao grupo familiar mesmo, né? É como eu citei, né, aquele caso do Dr. Bezerra de Menezes, porque o obsessor do filho dele disse, não, eu queria era atingir ele, o Dr. Bezerra, só que ele está num plano muito elevado, eu não consigo, então, atingir o filho, aí indiretamente eu sabia que eu ia fazê-lo sofrer, né? Então, é isso, às vezes a ligação é com a família mesmo, porque no caso do Dr. Bezerra, os dois estavam ligados àquele ato do passado que gerou aquele ódio, aquela inimizade, né? Obrigada, Manu. Nada. So I have a question. It sounds like some obsessions may be related to past lives, like the story we read in the realms of mediumship in chapter 9. And other obsessions may be related to how a person may be living this life, and maybe they fall into depression or to some form of addiction and have lower vibrational frequency and a syntonia with lower beings who then attach. So my question is, there's each would maybe have different ways of healing, of taking care of this. For example, in the chapter 9, the person had to, what did they say? They had to, work on their own healing. Sorry, I had it here just a minute ago. Well, all right, I don't want to waste. He had to shorten his expiation by, converting to good, and then that modifies the mental tonus of his enemy, who would in turn be led to his own renewal. So it's through a lot of internal work that heals both the obsessed and the obsessor. But in a case of someone who has received an attachment in this lifetime, not related to past life events, in that case,
how much of it is the victim the obsessed, needs to work on their own, reforma íntima, and how much of it is maybe like what some Spiritist group do is they actually counsel the obsessor to get them to move on. So I'm just kind of wondering, like, is there a more active way of dealing with an obsessor? Does it matter whether it's a past lifetime or this lifetime? I'm sorry, it's a kind of convoluted question, but... Manuel, você quer que eu responda ou você responde? Não, eu entendi assim por alto. Se você puder responder, acho que fica melhor. Ela estava falando de 2 tipos de envolvimento espiritual. Um é karma, é um reencontro Isso eu entendi. passado de vítima e algoz. E o outro é simplesmente pela conduta, más escolhas. Então, por exemplo, eu resolvi começar a beber. Então, eu vou para casa um bando de espíritos que gostam de álcool dentro de casa. Isso. Então, eu achei essa sua pergunta é ótima, Carrie, e eu acho que ela dá entrada aí para a aula que a Aline vai dar na semana que vem. Talvez seja até uma coisa que a Aline possa pesquisar e colocar ainda mais no conteúdo da aula que ela vai dar, que é exatamente quais são as curas, né? Como é que a gente resolve o processo obsessivo. Então, nos 2 casos, a conduta do obsediado é importantíssima. Porque mesmo que eu trate o obsessor, por exemplo, esse espírito do bêbado, né? Se a pessoa continua bebendo, o que vai acontecer? Pela lei de sintonia, ele vai atrair outras pessoas. Continuar. E aqui no primeiro caso, que é o caso da pessoa com quem a gente se reencontra, quem eu magoei, feri, matei, etc., existe ainda um aspecto não só da autotransformação, mas do perdão também, né? Porque existe esse laço de ódio entre os dois, é o que está formando esse ciclo doentio, né? Do obsessor obsediado, que é parte do que eu falei na aula passada. Mas, de novo, o que vai convencer ou inspirar o outro a mudar é a minha mudança. Se eu não mudar, não adianta. Ele vai falar assim, mas o que adianta, né, você ficar dando aula 5 vezes por semana? Mas eu vejo você em casa, você é infiel com o seu marido, você maltrata os seus filhos, você chuta seu cachorro, sua casa é uma bagunça. Então, que diacho de espírita é essa? Né? Então, eu tenho que viver aquilo que eu acredito, que eu prego, né? O que Jesus, quando fala, vai e pregueis, ele não estava querendo falar pregar com a boca, ele estava querendo falar de viver, né? E muitas vezes a gente acha que o pregar é o falar, e não é, né? Então, esse aspecto da sintonia é super importante, ainda mais no seu caso, né? No meu caso, no caso da Aline, que a gente tem mediunidade super aflorada, a gente vira um mata-borrão. Se a gente vai no supermercado, tá mal-humorado, tá irritado, traz um monte para casa. Foi no DMV. E mesma coisa. Então, a gente tem que prestar atenção onde é que a gente está indo. E também como é que está a nossa sintonia. Se eu estou lá no DMV e estou xingando todo mundo porque ninguém trabalha direito, eu vou trazer metade do DMV comigo. E essas pessoas não têm nada a ver comigo, mas elas vão sentar na mesa comigo, vão querer comer comigo, vão dormir na cama comigo. Se eu não me deixei. Perfeito, isso mesmo. So we always, of course, need to work on our, our personal growth and healing. But are there times, I mean, I just remember when I visited a Spiritist hospital and we watched them the medium group do disobsession for the patients that were in this Spiritist hospital. And, I'm wondering when do they decide that it's helpful for them to do disobsession actively? Então, a desobsessão normalmente é um caso mais extremo, né? Normalmente você tem o passo espiritual, que é o que a gente faz, que quando é uma obsessão leve, o primeiro nível, resolve. No caso de uma obsessão como essa, existe exatamente esse envolvimento, esse manto aí, como o Manuel estava falando, né?
Então, é essa ligação muito mais profunda. Mhm. Tem no livro Mecanismos da Mediunidade o caso do Libório, em que é semelhante ao que o Manuel estava falando, era a encarnada chamando o desencarnada. Ela está vindo lá para tomar passe para melhorar. Olha só a situação. Mas ele Nos era... domínios, né? Nos domínios da mediunidade. Né? Isso, nos domínios da mediunidade. Acho que é isso, nos domínios da mediunidade. Obrigada. E aí, ele é separado dela, é levado para um lugar, ela sai de noite, durante o sonho, e vai atrás dele. E vai buscar. Então, a preocupação de André Luiz e do mentor é como é que a gente shield o Libório dela. O Libório estava fazendo mal para ela, mas era ela que ia atrás dele. Então, aí eu posso tirar o obsessor, mas a gente precisa encerrar. Daqui 5 minutinhos começa o evangelho. Eu queria falar uma coisinha, pode? Rapidinho? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente precisa encerrar. Só rapidinho, eu acho que, eu não sei se eu entendi certo a pergunta da Carrie, eu acho que a pergunta dela tem muito a ver com como que faz esse diagnóstico, assim, como que faz um diagnóstico que, por exemplo, é só um passe ou é uma sessão de desobsessão? Eu acho que o ideal seria, bobear, todo mundo merecia uma desobsessão. Mas, normalmente, quando é um caso de desobsessão, ele pega não só o lado espiritual, mas o lado físico também. Tem as duas coisas juntas no envolvimento de uma desobsessão, sabe? Então, a pessoa, ela tem algum tipo de alteração, né? O Manuel, não sei se você quer falar, Manuel, mas você deu exemplo de criar tique, ou de ficar com um pensamento contínuos de tristeza, de infelicidade, de vazio, de solidão, de sei lá o quê. Aí a gente já sabe que o negócio está mais complicado. Fala, mamãe. Uma bela aula, um tema muito pertinente com o nosso dia a dia. A gente sabe toda a teoria, mas de todas as colocações feitas aí, o que chamou mais a atenção e que eu considero o item mais importante da aula é a referência à obsessão como um processo patológico, infecções fluídicas, né? André Luiz fala muito disso, fala dos vírus e das bactérias espirituais, que agridem o espírito, o perispírito, o corpo físico, levam a um colapso total, né? Até a loucura. E, então, esse quadro que acontece aí com frequência, com grande frequência no nosso dia a dia, tem uma vacina. Qual é a vacina? É a prece. Quando a gente, na hora da crise, na hora da tentação, faz uma prece com fé, buscando ajuda, a ajuda vem, né? Então, a prece feita com consciência, de dentro para fora, é mais importante do que o passe, e, é claro, está diretamente relacionada com a reforma íntima, porque se eu tomei consciência de que aquilo não é bom para mim, eu vou me vigiar mais. Então, prece, passe, reforma íntima, e para reforçar bem esse conceito, aí a Ana fez muito bem de sugerir a leitura da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E aí eu fiz esse pedido para a gente refletir. O livro está batendo muito na tecla da reforma íntima. De novo, a Aline vai estar falando aula do antídoto na semana que vem. Então, a gente presta atenção, lê, vou colocar algumas lições aí para a gente repensar o conteúdo que ela vai fazer, mas se eu não me mudar, eu vou continuar tendo os mesmos resultados, né? Bom, obrigada, Manuel. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos assim, agradecendo a equipe do Chico Xavier, que nos envolveu, que envolveu o Manuel, agradecendo por esse estudo, envolvendo a todos nós encarnados e desencarnados, em paz, em amor e luz.
Que os nossos obsessores possam ser ajudados e levados nesse instante até instâncias onde possam receber a ajuda que necessitem para o seu despertamento consciencial. Que nós possamos usar a aula de hoje como uma desobsessão em grupo. Não só as entidades que estão no centro, mas aquelas que convivem conosco no nosso dia a dia, nos nossos lares, ou que convivem com os nossos familiares. Obrigada, Jesus. Obrigada, Chico. Graças a Deus. Assim seja. Boa noite, boa continuação.